Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. E no vídeo de hoje eu trouxe ideias usando latas. E essas ideias foram uma das que vocês mais gostaram, por isso que eu decidi trazer aqui novamente para vocês. Eu fiz assim um apanhado e se vocês gostarem desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo. Ah, e não esqueçam de no final do vídeo dizer qual a ideia que você mais gostou. Para essa ideia eu vou usar esta lata. Vou começar limpando bem a lata e retirando a etiqueta. Como essa lata ela é alta e eu quero que ela fique mais baixa, eu vou recortar um pedaço. Para isso vou usar aqui primeiro um alicate de corte para começar o corte e depois vou usar a tesoura para cortar. E a lata vai ficar deste tamanho. Agora, para proteger esta parte de cima, que está muito cortante, eu vou usar esse cabo de telefone. E com estilete eu vou cortar esse cabo assim, nesse sentido. Vou fazendo bem devagar, porque eu quero que fique mesmo uma linha. Vou abrir e vou retirar esses fios que tem dentro aqui do cabo. E vou abrindo e vou retirando os fios até dar o tamanho que vai fazer a volta da lata. Com a ajuda de um palito, eu vou abrindo mais essa abertura que eu fiz. E agora eu vou passar a cola universal em volta da lata e vou colocando esse cabo aberto encaixado aqui na lata. E a lata vai ficar com esse acabamento. E agora eu vou pintar usando o primer. E aqui eu vou usar o primer em spray. Ah, fiz mais uma lata e agora vou pintar com a tinta acrílica fosca na cor mineral. E vou pintar a lata toda. E pintei as duas latas com a mesma cor. E para decorar eu vou usar esse stencil. E aqui vou usar a tinta PVA preta. Removo o excesso da tinta e vou dando batidinhas. Removo o stencil com cuidado. E a lata pintada ficou assim, olha que gracinha que já está ficando. Vou fazer um efeito usando uma bucha vegetal e a tinta acrílica na cor concreto. Coloco tinta na bucha, bem pouquinho, tiro o excesso e vou dando agora batidinhas na lata, fazendo esse efeito. E faço uma pátina seca usando a mesma tinta. Vou usar esse pedaço de madeira que tem 16 centímetros. É um pedaço de caixote de feira. E vou lixar esse pedaço de madeira. Eu vou passar um paninho para limpar e tirar todo esse pó. E vou pintar com a tinta acrílica na cor concreto. E vou escurecer com Betume Colors, na cor tabaco. Aplico o Betume Colors em toda a madeira. E depois com o paninho eu vou retirar o excesso, porque eu quero que ela fique nesta cor. E agora vou colocar essa madeira entre as duas latas. E vou fixar usando um parafuso. Fiz a mesma coisa para outra lata e ficou desse jeito. Olha que legal que ficou. E vou fazer uma alça usando uma tira de montana. Recortei essa aqui com 1 centímetro e vou colocar ela nessa direção. E vou reforçar com essas tachinhas. Coloco ela na posição e vou dando marteladas com cuidado. Fazendo assim, vai ficar com esse acabamento e vai ficar mais reforçado. E para proteger, eu vou usar o verniz acrílico fosco. E pronto, eu já tenho um porta-temperos para usar na minha cozinha, para decorar e vai ser muito útil. Mas se você não quiser usar como um porta-temperos, você pode fazer como um porta-canetas, porta-lápis, porta-talheres. Pode até colocar uma plantinha aqui nessa lata que também ficaria super linda. Para essa ideia eu vou usar essa lata, que é uma lata oval e ela era de bombom. E eu já não tinha mais a tampa dela. E vou passar uma camada de primer. Aplico o primer com o pincel e depois venho com o rolinho esticando esse primer e deixando bem lisinho. E também vou passar o primer no interior da lata. E como essa lata é bem cor-de-rosa, eu decidi passar 2 camadas de primer. Aí também vou pintar a parte de baixo da lata. Eu vou pintar com a tinta acrílica na cor Saara.
E eu passei 2 camadas da tinta. E para decorar eu vou usar um papel craft. Recortei uma tira de 5 centímetros. Esse papel é aquele papel de embrulho, de papel de pão, também serve. E eu dobrei na metade e depois dobrei novamente para fazer aqui uma marcação. E vou usar stencil e vou pintar com a tinta acrílica na cor preta. Passo o pincel Pituá por cima do stencil apenas na palavra. Vou retirar agora o stencil com bastante cuidado e vou repetir esta palavra mais para frente no papel. E para preencher esse papel eu vou usar esse stencil, mas vou usar apenas uma dessas folhas. E vou usar a tinta acrílica preta também. E aí eu fui colocando uma folha para um lado e para o outro e fui montando essa faixa. E a faixa de papel craft com o stencil ficou pronta. Olha que legal que ficou! E eu fiz antes essas marcações porque eu queria que essa parte do jardim secreto ficasse bem no meio assim da minha lata, desse jeito como eu estou mostrando. E agora é só colar essa faixa na lata. E para fazer uns pezinhos, eu vou usar esses quadrados em acrílico. Eu tenho essas 2 argolas pretas, só que eu achei que ia ficar muito grande elas aqui, então eu decidi pegar uma argola só e dividir no meio. E como ela é de madeira, ela é bem fácil de cortar, é só usar uma serrinha. E depois de cortar, eu vou lixar para ela encaixar certinho na lata. Ela precisa ficar aqui nesse sentido, não pode ficar retinha. E agora é só colar aqui na lata. E pronto, olha que gracinha que ficou, é bem fácil de fazer. Ah, e essa ideia você pode fazer com qualquer lata que você tiver aí na sua casa. Aí na parte da tinta, na lata, eu também passei um verniz acrílico para proteger essa pintura. E aí você pode usar de várias maneiras. Pode usar simplesmente sem nada para decorar a sua casa. Pode usar para colocar, por exemplo, no banheiro, para colocar perfumes, cremes. Ou pode colocar plantas. Pode até plantar mesmo suculentas nessa lata. É só fazer uns furinhos na parte de baixo. Para essa ideia, eu vou usar essa lata, que é uma lata de leite. Começo retirando esse rótulo, que é de papel, e ele é bem fácil de tirar. A única coisa é que fica aqui uma cola bem grudada mesmo, só em uma parte da lata. E para começar a tirar essa cola, eu passo o secador de cabelo no quente e depois passo o dedo mesmo para tirar o grosso da cola. E esse grude que fica, eu vou passar aquela misturinha que eu sempre ensino aqui no canal, que é bicarbonato de sódio com óleo de cozinha. Com a lata limpinha e bem seca, eu vou passar agora o primer. Passo o pincel primeiro e depois venho alisando com o rolinho. E vou passar apenas uma camada de primer. Com o primer seco, eu vou pintar com a tinta acrílica na cor branca. E vou decorar com esse stencil. Posiciono corretamente o stencil e vou fixar usando a fita crepe. E vou pintar com a tinta preta com a tinta acrílica. Passo a tinta por toda a extensão do stencil e agora retiro com muito cuidado. E olha que efeito que fica! Agora preciso dar continuidade. Removo o último stencil e pronto! Olha que gracinha que ficou! E para dar um acabamento melhor, eu vou pintar esta parte de baixo de preto e vou colocar pezinhos, mas esta parte é opcional. E vou usar essas bolas que são de acrílico. E pronto, eu já tenho uma lata super fácil de fazer, não é? E além do mais, ficou muito barata essa lata. Ah, e você pode pintar por dentro se você quiser. E dá para fazer várias latas dessas, modificando o stencil, fazendo outras figuras. E você pode usar simplesmente como uma decoração aí na sua casa. Pode colocar plantinhas, fazer como um cachepô, pode colocar suculentas também. Iria ficar lindo, não é verdade? Para essa ideia eu vou usar essa lata, que é uma lata de ameixa. Eu vou começar retirando o fundo da lata. E para isso eu vou usar um abridor de latas.
Para não se machucar, o ideal é você apertar um pouco essas farpinhas que ficam aqui depois que a gente usa o abridor de lata. E agora eu vou amassar essa lata. Vou amassar em apenas um dos lados da lata. Aí é só você apertar assim com força que você consegue. Por isso que você pode usar uma lata maior ou menor, mas precisa ser uma lata que você consegue amassar, fazer isso aí que eu estou mostrando para vocês no vídeo. E depois, com a ajuda de um alicate, é só vir aqui e apertar bem. E para ficar mais juntinho os dois lados, o bom é você apertar e virar um pouco esta parte de baixo da lata. E o formato da lata vai ficar esse. Vai ficar como se fosse uma sacolinha. E como eu vou pendurar essa lata, eu vou fazer aqui 2 furinhos. E para isso, você pode usar tanto um preguinho dando marteladas, ou você também pode fazer com uma tesoura de ponta fina. Só que muito cuidado para não quebrar a tesoura. Com os 2 furinhos feitos e a lata já amassada, agora sim eu vou passar o primer, que eu vou pintar com a tinta branca. Aqui eu vou usar a tinta PVA. Eu vou fazer uma decopagem. E eu vou reaproveitar esse pedaço de guardanapo que eu já tinha aqui em casa. Eu sempre guardo todos os pedacinhos. Vou usar a cola em gel. Escolho o pedaço do papel que eu quero e vou fazer aqui nesse canto da lata. E para preencher, eu vou colocar outro pedaço de guardanapo do outro lado da lata. E aqui no meio eu coloquei mais 2 folhinhas preenchendo assim a lata. Eu acho que assim já está ótimo. E para dar uma corzinha, eu vou usar essa tinta acrílica na cor verde oliva. E vou fazer com a mesma tinta uma pátina seca aqui, usando um pincel pituá. E depois de bem seco, eu vou proteger tudo com verniz acrílico. E como eu vou pendurar e é uma sacola de lata, eu vou colocar aqui um arame. E pronto, eu já tenho uma sacolinha para decorar, uma sacolinha de lata. E você pode usar para decorar a sua casa, para plantar também suculentas, que dá certo. Você pode pôr na porta, decorar aí a parte de fora ou a sala. Dá para fazer uma linda decoração com essas sacolinhas de lata. Para essa ideia, eu vou usar essa lata, que é uma lata de papel. E ela é uma lata que vem um panetone super delicioso nela. E para decorar, eu vou usar papelão. Recortei um tamanho de acordo com o tamanho da lata. E vou retirar esta parte de cima do papelão. Para isso, eu vou molhar ele aqui com um paninho e depois venho com uma tesoura de ponta fina e vou fazendo esse movimento que eu mostro aí no vídeo para vocês. E vou retirando essa película bem devagar. E agora esses pedacinhos que ficam, que às vezes é difícil de tirar, eu venho com o paninho molhado e vou tirando desse jeito. E depois é só você deixar secar o papelão, que já vai dar para usar. E aqui o papelão seco, ele fica assim bem maleável e bem sequinho, já totalmente limpinho. E agora é só colar aqui na lata. Eu tive que fazer 2 partes porque eu não tinha um papelão assim tão grande para cobrir a lata toda de uma vez. Mas não tem problema, que é só você encaixar um papelão no outro e colar, que dá super certo. E olha só como o acabamento fica perfeito, nem dá para ver onde que é a união, ficou direitinho. E para pintar eu vou usar essa tinta acrílica fosca na cor cerâmica e também vou usar bicarbonato de sódio. E aí eu misturo mais ou menos uma colher de tinta para uma colher de bicarbonato. E você vai vendo se essa mistura está boa. Se precisar, você coloca mais tinta. E aqui nessa hora você precisa mexer bem para ficar bem homogênea a sua tinta. E agora é só ir pintando assim, ela fica meia grossa a tinta, é normal, tá? Mas dá para pintar perfeitamente. É normal acontecer de ficar assim, às vezes, em algumas partes esbranquiçado. Se isso acontecer com você, você coloca um pouquinho da tinta pura e pinta por cima, porque o efeito de cerâmica mesmo você não vai perder. E aqui com a tinta bem sequinha, eu gostei bastante dessa cor. Para os pés eu vou usar cabo de vassoura e vou recortar ele de 8 em 8 centímetros.
Com uma fita métrica é só fazer a marcação e depois cortar. Na parte de baixo da lata, eu pintei com a mesma cor e agora vou fazer 4 furos para colocar os pezinhos. E também vou fazer furos no cabo de vassoura. Já tenho eles aqui cortados e agora vou fazer um furo no meio. E para combinar mais com o meu cachepô, eu vou pintar esses pezinhos usando o Betume Colors na cor tabaco. Apliquei o Betume Colors e depois passo um pouquinho de um papel só para não ficar muito escuro. E aqui estão os 4 pezinhos já prontos. E agora é só aparafusar aqui os pezinhos na lata. E pronto, olha que chiquérrimo que ficou esse cachepô. E é o melhor de tudo, gastando bem pouco. E você pode colocar a sua plantinha de preferência, pode fazer até como organizador se você quiser. Mas olha que gracinha que fica. E também eu usei a cor cerâmica, mas você pode usar a cor que você quiser usando o bicarbonato, que vai dar essa textura super legal aqui no cachepô. Para essa ideia eu vou fazer um conjunto e vou usar 3 latas de tamanhos diferentes. Com o alicate eu vou amassar essa borda das latas, porque senão pode machucar. Vou aplicar o primer nas 3 latas e vou aplicar por dentro também. Vai ajudar a esconder esses desenhos e também a proteger da ferrugem. Passei o primer por toda a lata, tanto por dentro como também na parte de baixo. E fiz isso nas 3 latas. Para decorar, eu vou usar tecido de juta e stencil. Para a lata maior, eu vou usar esse stencil. E em todas as latas, eu vou usar a tinta preta para usar no stencil. E para preencher dos lados, eu vou usar esse outro stencil. E para a lata média, eu vou fazer a mesma coisa. Recortei um pedaço do tecido de juta, mas vou usar esse outro stencil. E aqui na lateral, eu vou usar outro stencil ainda. Vou fazer aqui uma mistura de vários stencils. E para a lata menor, eu vou usar esse stencil. Na lata grande, antes de colar o tecido de juta, eu vou fazer aqui 3 furos, porque eu vou colocar uns pezinhos de madeira. E agora sim, é só colar o tecido de juta e aqui eu vou usar a cola quente. Essa parte de cima que sobrou, eu vou colar para dentro da lata. E o excesso na parte de baixo, eu vou cortar. Para os pés, eu vou aproveitar esse pedaço de madeira que eu já tinha aqui, que sobrou de algum outro projeto. Recortei 3 pedaços e vou lixar. E vou pintar de preto. Em uma das pontas, eu vou fazer um furo. Para fixar o pezinho na lata, eu vou usar esse tipo de parafuso. E também uma porquinha. Coloco o parafuso aqui na madeira e coloco na lata. Venho aqui com uma chave de fenda, aperto bem e coloco a porca por dentro da lata. E aqui com os 3 pezinhos, ó, fica bem firme e fica super legal. Na lata média, eu colei o tecido de juta e fiz o mesmo acabamento. Para a lata média, eu vou usar rolhas. Cortei 3 pedaços de rolha e pintei de preto. E colei no fundo da lata. Na lata pequena, a mesma coisa. Só que aqui, para os pezinhos, eu vou usar essas bolinhas de acrílico, que são pretas, que eu acho que super combinou. E assim ficaram as 3 latas. E aí é só você decorar de acordo com o seu gosto. E as minhas ficaram assim. Você pode decorar do jeito que você quiser aí na sua casa. Agora, comenta aqui embaixo qual dessas ideias que você mais gostou. E se você é novo por aqui, se inscreve aqui no botãozinho que tem aqui embaixo e também clica no sininho para receber as notificações aqui do canal. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like que eu amo e também compartilha aí com seus amigos. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!